eletrônica, da criação do audiolivro, um lugar limpo e bem iluminado. É um projeto que começou em 2008, 2009 e que eu coordeno junto com a professora Marlene Roshausen, de alemão, e nós temos trabalhado ao longo dos anos com a tradução de texto do inglês e do alemão para o português, e temos gravado em audiolivro. Queria ressaltar a importância do aparato tecnológico que, na contemporaneidade, traz objetos de análise do crítico genético para o tempo real e para o local onde o trabalho acontece. Então, a gente, ao propor um tipo de edição genética eletrônica, a gente conta com várias mídias, e uma sincronia de mídias e de sistemas síncronos que podem fazer com que a gente possa conseguir navegar pelos vários documentos de uma maneira mais ágil. Então, dentro de uma moldura cultural e comunicativa, porque todo texto, claro, ele está dentro de uma cultura e tem uma função ali dentro. Então, a semiótica midiática estuda a convergência entre as mídias e privilegia a percepção de um leitor, também de um geneticista navegador, pelos espaços líquidos da internet. Então, são caminhos ágeis e dinâmicos que o geneticista percorre para interagir com os documentos de processo nas mais diversas linguagens, verbais e não verbais. Nessa episteme, destaca-se a rede de comunicação dos meios eletrônicos. E essa metáfora da rede, né, também explicada pelo livro de Cecília Salles, no livro de Rede, que eu acho que dá muita reflexão. Essa paisagem eletrônica associada ao envio de comunicações digitais em códigos semióticos diversos, então nos possibilita trabalhar de uma maneira que a gente coloca os documentos para dialogarem entre si, um com o outro. Então, essa estética do ambiente eletrônico é que vai ser privilegiado. E aqui as extensões da memória do ambiente digital provocam um ampliamento das percepções. Então, a gente vai conseguir ouvir, vai conseguir acompanhar alguma coisa, o mesmo tema de diversas maneiras, e vários sentidos podem ser evocados. Então, o que se tem é que são abertas infinitas possibilidades da informática, abrindo caminho para edições eletrônicas em consonância com reflexões de Gerard Genette, inclusive, que fala do hipertexto e que vem de encontro ao conceito de hiperlink, que é tão importante no meio digital. Quais seriam as vantagens dessa edição genética eletrônica? Os manuscritos já vêm datados, e o que facilita bastante a cronologia e a organização do dossiê. E também a extensão dele já vem em megabytes, então fica mais fácil também para descrevê-los. Há uma multiplicidade de visualização desses manuscritos. O diálogo entre eles, entre esses documentos de trabalho, de processo, se torna mais operativo. E a divulgação e a acessibilidade desses manuscritos também é facilitada. Eu trabalhei com os manuscritos de Elizabeth Bishop desde 96, tenho trabalhado assim intermitentemente com eles. E fui fazer a pesquisa em Vassar College, em Nova York, interior de Nova York, e tem uma infinidade de manuscritos no meu gabinete. E pouca gente tem tido assim a coragem de meter a mão para trabalhar com eles. Então, o que a gente está fazendo agora é digitalizando esses manuscritos e colocando de uma maneira mais fácil. Então, essa digitalização também dos manuscritos facilitam bastante. Se bem que a maioria dos manuscritos do meu projeto, do nosso projeto, já nascem no meio digital, no caso do audiolivro. Vocês vão ver.
Então, o recorte do dossiê genético que eu estou propondo, né, do processo de criação, é em cima da gravação de um conto de Hemingway, que foi gravado e que está sendo gravado em audiolivro, né? Um conto se chama Um Lugar Limpo e Bem Iluminado, A Clean, Well-Lighted Place, é de 1926. Então, a contextualização desse texto é importante e ele foi trabalhado no momento de pré-gravação. Para trabalhar com essa edição genética eletrônica, eu escolhi o programa Prezi, que é um programa que data de 2009, que inclusive eu estou usando para apresentar o próprio material, para fazer essa própria apresentação, que tem uma vantagem de aproximar os documentos para a gente conseguir vê-los e interpretá-los melhor também. Então, ele foi desenvolvido por Adam Sonlein-Fischer. Ele trabalha nos meios eletrônicos e também é um designer. Ele é de Budapeste. E esse Prezi, que é um programa que a gente ainda não domina, ainda estamos tentando mexer com ele, mas ele parece muito interessante para apresentar esses documentos, porque, por exemplo, eu dou aula também de literatura de língua inglesa, então às vezes eu quero levar os manuscritos para trabalhar com os meus alunos, então é uma maneira fácil da gente colocar em sala de aula, é bem didático enfim, eu acho que traz à luz esses documentos que às vezes não são tão fáceis de serem vistos e de serem manuseados, inclusive por muita gente numa sala de aula. Então é bom para apresentar, mas também é muito bom para arquivar e organizar um dossiê de criação. Isso não foi previsto pelo Adam, ele pensou, ele criou esse programa para apresentação de trabalhos, mas a gente tem usado também para montar dossiês de um modo digital, né? Então, o que eu estou propondo é uma edição vertical seletiva. E o que a gente fez? O conto é um conto pequenininho, de 5 e 6 páginas, mais ou menos. Mas a gente recortou a parte inicial e a parte final dele para fazer essa seleção. Poderíamos trabalhar também com a parte de tradução interlingual, que também é um outro campo bastante vasto. Mas nesse momento eu elegi trabalhar com a tradução intersemiótica, ou seja, entre linguagens, da linguagem escrita para o audiolivro. Então, nesses textos selecionados, a gente vai trabalhar os estilos narrativos, porque vocês têm, inclusive, o fluxo de consciência, que é uma parte muito importante do conto, e que a gente pode ver que fica bem distinto do narrador, né? É uma outra oralidade, pede uma outra prosódia na hora da leitura. Então, a tradução que tem uma função, ela é voltada para a oralidade. A gente trabalha muito com a teoria dos escopos de Vermeer. E nos voltamos também para a análise da estética radiofônica e implicações do seu estudo para a recepção de pessoas cegas. Então, eu proponho uma crítica genética inclusiva, que vai incluir as pessoas que têm problemas de deficiência especiais. E esse trabalho começou com um grupo de pesquisa ProSom e os pesquisadores envolvidos, Sandra, que por acaso está aqui na mesa, né? Que foi um PIBIC na época, foi o primeiro conto, a primeira incursão à ideia de mexer com audiolivro. Andréia, que também era da época, e ela também mexe bastante com computador, então ela ajudou também. E Suzy Santos, que sempre a gente trabalha com ela, é a nativa de língua inglesa. Então eu trabalho com os meninos sempre trabalhando a tradução, mas a gente tem que ser humilde e eu não sou de nativa de língua inglesa, então eu sempre peço para passar por um crivo para poder ficar mais tranquila mesmo, porque vai ser editado e não pode, não seria o caso de ficar apenas no nosso grupo.
O período dessa tradução, apesar do conto ser pequeno, ele até durou um pouco. Foi de agosto de 2008 a março de 2009. Então, o período de pré-gravação, eu incluiria pesquisa e discussão com um grupo sobre quem era Hemingway, a época de 1926 em que o conto foi escrito. Foi uma época de pós-guerra e é marcada pela ideologia que a gente chama de Lost Generation, ou a geração perdida. Então, a geração nihilista, cheia de pessimismo, e isso aparece especialmente no momento de fluxo de consciência do conto. E a gente também fez uma pesquisa grande sobre estética radiofônica, que é um campo que precisa ser muito estudado pelo grupo. Nós ainda estamos engatinhando com isso. O estudo do audiolivro, das questões da acessibilidade, e acabamos pensando também em outras artes, porque o conto é a história de um velho que ele vai tarde da noite, se passa na Espanha, vocês não dizem, mas são várias palavras na espanhola são colocadas, né? E é um velho que vai para um bar tarde da noite beber. E junto dele aparecem dois garçons, um velho e um jovem. O velho tem uma profunda simpatia, entende, ele é solidário com aquele cliente já velhinho e sozinho que vai naquele bar à noite e fica até tarde. O jovem está muito chateado porque quer ir para casa e a mulher dele, jovem, está esperando ele na cama. E aquele homem não vai embora de jeito nenhum. Então, o conto é sobre isso, né? E ele abre com uma descrição muito bonita da luz que está envolvendo aquele cenário. E imediatamente quando eu abri esse conto e trabalhei com ele numa aula de conto em língua inglesa com os meus alunos, me veio na hora as pinturas impressionistas, as músicas impressionistas, e eu fiquei achando que aquilo poderia ser bastante interessante, esse diálogo entre as linguagens, né? Então, no momento de pré-gravação, quando a gente começou a fazer pesquisa, estudar, eu li com os meninos um trabalho que eu escrevi em 2004. Veja só como as coisas ficam na cabeça da gente e a gente vai desenvolvendo de várias maneiras. E eu escrevi um dialogando com o conto de Hemingway, A Clean, Well-Lighted Place, para resgatar a resiliência do aprendiz, uma abordagem transdisciplinar. Então, eu trabalhei com professora de língua inglesa, de literatura, trabalhando a questão da ética, dos valores humanos que estavam sendo colocados naquele conto. E quando eu entrei com esse conto em sala de aula, eu entrei com a música, entrei com a pintura. E foi essas motivações que eu trouxe para a sala de aula. Seria possível apagar a luz para ficar mais fácil da gente... Não? Talvez visualizar os quadros. Não precisa apagar tudo não, só um pouquinho. Obrigada. Então, algumas pinturas impressionistas, pintura europeia dos séculos 19 e 20. Então, na época, eu trouxe essas pinturas para essa discussão do meu artigo e trouxe para os alunos quando a gente estava mexendo com esse ponto, né? E a gente escolheu também colocar a abertura com a música Clair de Lune, que é uma música impressionista, que poderia combinar bem com o conto. E o que faria parte desse momento de pré-gravação? Os vídeos de oficinas dramáticas, registro de conversa com atores, com alunos da escola de teatro sobre o conto, sobre o autor, sobre a sua obra, fotos e filmagens da seleção do narrador do conto, 4 áudios com testes de 4 alunos diferentes, porque foi feita uma triagem com os alunos da escola de teatro da UFBA para saber quem iria gravar os contos. Inicialmente foi gravado por um aluno só.
e roteiros de gravação. Isso tudo está no dossiê, não vou mostrar, mas a gente tem, nesse mesmo Prezi, tem um momento que a gente tem tudo isso catalogado e arrumado. Aí está o professor Gideon Rossi, da Escola de Teatro, que nos ajudou bastante no início, na sua oficina de leitura dramática, inclusive assistida por professores, por alunos do próprio projeto, né? A primeira versão foi de Camilo Domingues, e aí tem temos aqui um manuscrito, né? Que a gente pode aproximar se quiser, né? Para comentar, vocês vejam como foram feitas as marcações para a prosódia e para o ênfase que foi dado, e alguns comentários que são interessantes a gente trabalhar, né? Isso aqui teria que a gente ouvir alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu acho que tiramos o som, não foi? Porque estava fazendo barulho, eu pedi para tirar. Deixa eu ajudar aqui, Sandra, por favor. O que está acontecendo aqui que não está indo? É o som que não está saindo. Quando bebia, às vezes saía sem pagar a conta. Um pouquinho mais baixo. Por isso, tinha que ficar de olho. Semana passada ele tentou suicídio. Disse um dos garçons. Por quê? Desespero. Ok, então a primeira versão foi apenas feito por um rapaz, um aluno da escola de teatro, que se chamava Camilo, e ele leu toda a história, todo o conto. A segunda versão foi por Luísa Prosérpio, que também nós temos o texto que foi usado na leitura, com os comentários e algumas que são os nossos manuscritos de trabalho, né? De pré-gravação e também depois de gravação. Aí está a música Claire de Lune que nós inserimos, né? Essa foi a nossa segunda versão. E na terceira já foram colocadas mais duas outras vozes, de Lucas Lacerda e de Elmir, porque foram, inclusive a própria Lúcia, que está aqui presente, da Faculdade de Cascavel, ela está trabalhando com essa recepção desse trabalho por cegos. E aí o grupo com que ela trabalhou, ele fala assim: puxa, mas a mesma pessoa lendo tantas vozes, fica tão complicado, seria bom se a gente pudesse substituir isso. Então o que eu fiz? Como a gente trabalha com Pro Tools, que é um editor de áudios, eu conversei com um rapaz da edição, ele falou: não, isso não tem problema, a gente não precisa gravar tudo de novo, a gente só substitui algumas vozes e edita.
no estúdio. E aí foi feito. Não vou mostrar não, para não demorar muito tempo. Então aqui estão o Elmir e o Lucas e o Luciano Bahia, que é o técnico, né? Ok. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele sai aqui. Gente, eu acho que não vai dar tempo, eu prefiro. Quem tiver interesse depois, na verdade, eu tenho que extrapolar meu tempo. Tá bom? Oi. E agora, como é que eu tiro isso aqui? Eu estou em Salvador. Vou voltar. Sexta-feira eu estou de volta. Sexta-feira. Sentado à sombra das folhas de uma árvore, Tá? próximo ao poste de luz. Oi? Durante o dia, Tá bom, a rua ficava iluminada, mas à noite, Tchau. louvando acomodava ruído. Pode tirar o som. Tá bom. E nessa versão aqui, que é a última, o que nós resolvemos é que nós iríamos tirar o Clair de Lune, que é a música, porque foi uma das coisas que foi comentada, inclusive até no teste de recepção, é que quando você coloca algum texto, você já está, de certa maneira, sendo tendenciosa, está ajudando o ouvinte a criar suas imagens mentais, naquele teatro invisível que é o audiolivro. Então, o que a gente resolveu trabalhar com acordes e piano, e tiramos o Clair de Lune. Então vocês veem que é toda uma caminhada de reflexões e pensando um pouco, né? Nessa versão 1 vocês ouviram então o Camilo com a trilha sonora, a versão 2 já com os acordes de piano e foram colocados efeitos sonoros, que também foi uma coisa que foi pedida. Por favor, a gente quer ouvir as coisas com efeito, né? Foi colocado, toda a parte do fluxo de consciência entrou em eco, então foi um outro processo que foi colocado, uma outra técnica. Na versão 3, Elmir, Lucas e Luísa entraram, né, com a inserção de 2 vozes para diferenciar os personagens. Bom, e na nossa caminhada, em 2009, fizemos um workshop de leitura e acessibilidade. O nosso grupo todo fez, e o trabalho o workshop foi conduzido por Patrícia de Jesus, que é consultora da ONU para assuntos de acessibilidade. E a gente foi na Biblioteca dos Barris, né? E foi comentado e foi mostrado uma animação que eu gostaria de mostrar só um pedacinho. Só que como é um filme, eu fiquei com medo de isso travar na hora, porque a gente ainda não domina muito bem o programa, como eu comentei. E aí eu botei aqui do lado de fora para mostrar um pedacinho dele aqui. Out of sight. Out of sight em inglês é fora da vista. É uma animação feita por chineses. E a gente, a partir dessa animação, a gente viu como é importante a gente incluir os recursos sonoros nos nossos audiolivros. Passamos a botar barulhos de sons, de ventos nos nossos audiolivros,
que realmente fazem a diferença, né? Abriu assim bastante caminhos, né? A gente fez também um curso de roteirização com Paulo Trócoli, que também está aqui, meu orientando de mestrado, e ele nos colocou no rumo dos roteiros, porque nas primeiras vezes a gente simplesmente fazia as traduções e mandava para o pessoal de teatro. Ele falou, não é bem assim, vocês têm que fazer um roteiro, como é que é isso? Né? Então a gente começou a mexer com o roteiro, que a gente não tinha nem ideia para que lado ia. Então foi roteirizado e criado a versão MacDaisy por Raquel Borges, que também é minha orientanda de mestrado. Então é um recurso que transforma o Word em um leitor para cego, né? Ele pode ouvir. Então os nossos audiolivros saem em duas versões, a versão interpretada e a versão para cego, que é em MacDaisy. E isso foi possível a partir do teste de recepção, que eu já falei, da Lúcia Zanato, lá em Cascavel, que tem sido uma peça muito importante no nosso trabalho. E ela está desenvolvendo um trabalho muito bonito sobre essa aplicação e a recepção do audiolivro por pessoas cegas. E ela, como ela tem trabalhado desde 1985, como 87, então ela tem bastante know-how dessa questão da acessibilidade, e ela tem nos ajudado bastante, né? Então, finalmente eu queria falar um pouquinho do Prezi, que é esse programa que a gente tem usado, né, que tem algumas limitações. Por exemplo, ele não aceita áudio só, a gente tem que transformar o áudio em vídeo para então ele mostrar. Então tem que ter algumas maneiras de driblar o programa, né? Hoje, por exemplo, a gente estava inserindo um filme e não entrava de jeito nenhum. Aí nós ligamos para o Luciano Bahia. Luciano Bahia, como é que faz? Aí ele nos deu uma maneira de converter. Então talvez esse conversor tivesse dado conta de jogar o filme dentro da apresentação. Mas como eu também não sou meio calor ainda nesse programa, resolvi deixar do lado de fora, porque vai que trava, né? Então você permite essa integração de várias linguagens, né? E o foco nos detalhes, que para a gente que trabalha com manuscrito, isso é muito importante para mostrar, para comentar, né? Nos dá uma visão panorâmica do que a gente está mostrando, inclusive facilita o cotejo de manuscritos, de versões que a gente trabalha, porque dá mais visibilidade a essas versões, né? E é interessante porque o Prezi também se presta a você montar um dossiê e deixar dentro dele de uma maneira eletrônica. E ele tem um cadeado, então você só bota na internet o que você quer botar e pode botar. Porque a gente que trabalha com manuscritos, com textos que não são nossos, temos que sempre ter que trabalhar com a questão de direitos autorais, tudo isso. Então a gente pode mexer, deixar lá tudo montado sem ter que ir para a internet. Só vai para a internet o que a gente quiser e como quiser e quando. Então é um programa que eu acho que para o geneticista é bastante funcional e funciona on e offline, né? Ok, termino por aqui. Obrigada.